Olá, telespectador da TV da Transparência, seja bem-vindo ao segundo bloco de notícias da manhã desta sexta-feira, 14 de junho, em que você acompanha as principais atualizações dos poderes legislativo e judiciário. Bom, nós começamos com as atualizações do Senado, em que temos que, num pronunciamento no plenário na quarta-feira, dia 12, o senador Eduardo Girão, do Novo, fez críticas ao Conselho Nacional de Justiça, que abriu processo administrativo disciplinar contra o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Direito Federal, Sebastião Coelho da Silva. Segundo o Girão, há uma perseguição ao ex-desembargador que criticou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no contexto do inquérito sobre os eventos de 8 de janeiro. Vamos acompanhar a declaração. Vergonha, CNJ. Que vergonha. Que vergonha. Uma instituição que foi criada aqui dentro do Senado Federal. Há alguns anos atrás, alguns colegas votaram, está se prestando um papel de perseguir gente. Está se prestando um papel de intimidar pessoas que ousam dizer a verdade nesse país, ousam defender a liberdade, ousam defender a Constituição do Brasil. Que vergonha, CNJ. Serviço de quem? Por que isso? Na sessão do Conselho Nacional de Justiça, realizada no dia de ontem, dia 11, por unanimidade, foi aprovada a abertura do processo administrativo disciplinar contra o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, em função de declarações críticas ao STF, com destaque para os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito do 8 de janeiro. Esse brasileiro de coragem fez críticas aos poderosos e está sofrendo de outros poderosos a retaliação. O senador criticou também o que definiu como estagnação da proposta de emenda à Constituição 53 de 2011, que já foi aprovada no Senado e tramita na Câmara dos Deputados. O texto põe fim à aposentadoria compulsória como punição máxima disciplinar para juízes e promotores de justiça condenados judicialmente. É processado com provas de ter se corrompido, vendendo sentenças, é punido com a pena máxima. Sabe qual é a pena máxima? Aposentadoria compulsória. Parece piada, mas não é. Com salários proporcionais para o resto da vida, que podem chegar a R$40 mil por mês. Ou seja, é na realidade um prêmio ao chamado crime do colarinho branco. Os dois pesos e duas medidas desse país de inversão de valores de hoje. Nesse assunto, o Senado já fez a sua parte a aprovar a PEC 53 de 2011, que foi remetida à Câmara dos Deputados desde 2013 e lá está estagnada há mais de 10 anos. Bom, o próximo destaque é uma matéria de Camila Turtelli para o jornal o Globo, que diz que o Pacheco fala que o Senado vai tratar com cautela o projeto que proíbe delação premiada de presos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta quinta-feira que o projeto que proíbe a delação premiada de presos que tramitem em ritmo acelerado na Câmara será tratado com cautela na casa vizinha. Ele vai falar o seguinte, abre aspas, esses temas em matéria penal devem ter muita cautela, devem ser objetos de muita cautela por parte do Parlamento. Nós temos, inclusive, que no âmbito do Senado Federal, uma discussão sobre a atualização do Código Penal. Toda essa cautela nós temos que ter e de evitarmos legislar em matéria penal pautado pela emoção ou pela circunstância do momento. É muito importante ter muita razoabilidade, muita prudência e sistematização, é o que afirma o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Câmara aprovou na quarta-feira o requerimento de urgência dos projetos que proíbe a delação premiada de investigados, réus ou condenados que estejam presos. O texto foi apresentado há 8 anos e saiu da gaveta na semana passada. O Palácio do Planalto chegou a ir a campo para dizer que a medida apresentada originalmente por um petista não era prioritária. Nesta quarta, entretanto, o presidente da Casa, Arthur Lira, fez com que o texto fosse votado em menos de 10 minutos a toque de caixa. Não houve discurso contrário no púlpito do plenário. Apenas o Partido Novo conseguiu orientar de forma contrária e a votação
votação foi simbólica quando os votos não são contabilizados. Parlamentares de PSOL, PCdoB, PT e PSB também registraram nos microfones o posicionamento contrário, mas depois que a votação já havia sido encerrada. A expectativa é que o mérito do texto seja votado na próxima semana. São esses os destaques do Senado. O que é que nós temos na Câmara dos Deputados, Lorena? Olá, Analice, olá, telespectador do nosso segundo bloco de notícias. Bom, sobre a Câmara, nós temos que a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou na terça-feira, dia 29, o projeto de lei que obriga a administração pública a oferecer editais e provas de concursos públicos em formato que atenda a necessidades específicas do candidato com deficiência. A proposta altera a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Por recomendação do relator, deputado Bruno Farias, do Avante, o texto aprovado foi o substitutivo adotado pela Comissão de Trabalho ao projeto de lei do 2097 de 2011, do deputado Luiz Tibé, também do Avante, e a outros 7 apensados. Ele disse, abre aspas, além de assegurar o fornecimento de cadernos de provas impressos no sistema Braille, a proposta determina que sejam adotados editais e provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. O substitutivo adotado tem a vantagem de ser mais conciso, sem alterar o sentido da proposição original, sendo mais adequado em termos de técnica legislativa, fecha aspas. A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Outra atualização é que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a adaptação de ambientes escolares ou a opção pelo ensino à distância para garantir o direito à educação de adolescentes grávidas que tenham dado à luz ou estejam amamentando. A proposta acrescenta a medida à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O texto aprovado é o substitutivo da relatora deputada Cristo Nieto, do PL, a um projeto da ex-deputada Tia Heron. Cristo Nieto lembra que a Lei 6.202 de 1975 garante à estudante gestante a partir do 8º mês e durante 3 meses após o parto o regime de exercícios domiciliares. Abre aspas. Percebe-se, entretanto, que essa garantia é limitada a 3 meses após o parto, ressalvadas circunstâncias muito específicas. Fecha aspas. Ela também disse que dessa forma acaba por não atender a lactantes em livre demanda uma vez esgotado aquele prazo. A relatora acrescentou ao texto medidas para acolhimento de gestantes puérperas e mães no ambiente universitário, com a adaptação desses espaços físicos para o suporte a mães e filhos, alargamento dos critérios e prazos para o jubilamento, garantia do acompanhamento dos filhos em quaisquer espaços universitários e flexibilização de prazos administrativos para entregas de pesquisas, monografias, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses ou semelhantes. De acordo com o substitutivo, o prazo de defesa de dissertação de mestrado e de tese de doutorado será prorrogado por 120 dias em virtude de parto ou nascimento de filiação ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção ou licença-adoção. O texto também prorroga, pelo mesmo período, o prazo para a entrega de correções e a realização de publicações, além de suspender por esse tempo as demais atividades acadêmicas da aluna. Segundo a proposta, o Poder Executivo estimará a despesa decorrente das medidas, caso aprovadas, que serão incluídas no projeto de lei orçamentária. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, de Educação e de Constituição e Justiça e da Cidadania. E, por fim, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que prevê a criação de um cadastro nacional reunindo informações sobre pessoas com transtorno do espectro autista. Segundo o texto, o Cadastro Nacional da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista será criado e mantido pelo governo federal e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: nome completo da pessoa com TEA, diagnóstico, histórico de intervenções e tratamentos realizados, necessidades específicas e demandas de apoio e escolaridade e modalidade de ensino frequentada. O objetivo do cadastro é servir de base para a elaboração e a execução de políticas públicas para essas pessoas. Foi aprovado o texto do relator deputado Marcelo Queiroz, do PP, em substituição a uma proposta inicial do deputado licenciado Dr. Daniel Sorans, do PSD. Queiroz argumenta que, segundo a estimativa dos Estados Unidos, existe um caso de TEA para cada 36 crianças aos 8 anos de idade. Ele afirma,
Abre aspas. É fundamental contar com dados brasileiros para subsidiar a elaboração de políticas públicas e dimensionar corretamente os serviços a serem disponibilizados a essas pessoas, considerando que essas informações podem não corresponder à realidade brasileira. Fecha aspas. O texto aprovado altera a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A Lei 3.861, de 2019, já incluiu a necessidade de coletar informações sobre o TEA nos censos demográficos a partir do ano de 2019. No entanto, como essas informações só são coletadas a cada 10 anos, pode haver uma defasagem em relação à sua realidade. A proposta será ainda analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Isso é o que nós temos sobre a Câmara hoje, analista, e o que a gente tem sobre o STF. Bom, Lorena, nós começamos os destaques do Supremo com a matéria do Poder 360, que afirma que o STF suspende julgamento sobre isenção de impostos para agrotóxicos. O STF converteu ontem, na quinta-feira, o julgamento sobre dispositivos que reduzem e isentam impostos para agrotóxicos em diligência para a realização de audiência pública para a coleta de informações. A decisão se deu após pedido de parte autora, o PSOL. O relator, o ministro Edson Fachin, ficou responsável por definir a data da audiência. Em seu voto, citou a diferenciação do caso, já que a medida reabre a instrução do processo. O tema foi iniciado em plenário virtual em 2020, mas foi levado a plenário físico após pedido de destaque do ministro André Mendonça. O magistrado disse que já passaram 4 anos desde o seu voto no plenário virtual e novos estudos sobre o tema podem ser melhor escrutinados em uma audiência pública. Além disso, afirmou que a reforma tributária, tema em regulamentação no Congresso, é uma das razões para que fosse acatado o pedido por causa da mudança na emenda constitucional de natureza tributária. Segundo o presidente da Corte, Roberto Barroso, a decisão seria unipessoal do relator. Contudo, a pedido de Fachin, a votação foi iniciada e acatada pelo colegiado. Está sob julgamento a inconstitucionalidade de 2 cláusulas do Convênio 100 de 1997, do CONFAS, e dispositivo da TIP, que é a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados estabelecidos pelo Decreto 7.660 de 2011. Segundo o PSOL, a isenção fiscal de agrotóxicos viola os direitos ao meio ambiente equilibrado, à saúde, ao princípio da seletividade e ao correlato de essencialidade tributária. Outro destaque é uma matéria de Daniel Gulino para o Globo, que fala sobre uma brincadeira de Moraes após momento socialista no STF, que ele disse que se sente reconfortado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ironizou o momento apontado como socialista da Corte durante o julgamento que discute uma possível mudança na remuneração do FGTS e disse estar reconfortado, brincando com o fato de frequentemente ser chamado de comunista por seus críticos. A declaração ocorreu após o ministro Flávio Dino dizer, em tom de brincadeira, que uma proposta do presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, para o caso era bem socialista. Os ministros estão analisando se devem aumentar a correção do FGTS. Barroso, que é o relator, propôs que o ganho precisa ser no mínimo igual ao da poupança. Em seu voto, Dino apontou que uma eventual mudança no financiamento do fundo poderia afetar o crédito imobiliário. Barroso questionou então se não faria mais sentido tirar do multimercado ou do CDB do que tirar das poupanças do trabalhador. E Dino respondeu, abre aspas, o problema, ministro Barroso, é que nós temos um fundo público com regras de captação, remuneração, despesa e reposição. Temo que Vossa Excelência esteja propugnando algo bem socialista, com o qual eu não tenho nenhuma oposição, mas o fato é que temos uma Constituição. Fecha aspas para o que disse Flávio Dino. Pouco tempo depois, Moraes também brincou com a situação. Ele fala assim, aproveitando este momento socialista do plenário, eu, depois de muito tempo sendo chamado como único comunista dessa Suprema Corte, hoje me sinto reconfortado com o momento socialista da Suprema Corte. Esses são os destaques do Supremo. O que nós temos na Justiça Eleitoral, Lorena? Bom, sobre a justiça eleitoral, nós temos uma atualização que faz referência às eleições municipais que vão ocorrer este ano. Faltando cerca de 100 dias para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, em reunião com as servidoras e os servidores da Corte, na quarta-feira, dia 12, ou seja, antes de ontem, afirmou que confia nas trabalhadoras e nos trabalhadores da justiça eleitoral para a realização do pleito com segurança e tranquilidade. Ela disse, abre aspas, nós somos os encarregados de deixar o Brasil sem novidades ruins em termos eleitorais. Eu conto com cada um de vocês e eu confio em vocês. Fecha
Fecha aspas para o que ressaltou a presidente da Corte. A ministra também destacou que, historicamente, o pleito municipal é mais dotado de emoções e paixões, porque é mais próximo das eleitoras e dos eleitores e a disputa é sempre acirrada. Ela também lembrou que o país vive momentos de ódio e de incompreensões e que, por tudo isso, as servidoras e os servidores da Justiça Eleitoral têm de passar às eleitoras e aos eleitores a certeza de que tudo correrá bem. Ela também disse, abre aspas, vamos nos compor como uma grande família eleitoral. O Brasil merece o melhor de todos nós, fecha aspas. Também participaram da reunião a secretária-geral da presidência do TSE, Andréa Pachá, e a diretora-geral da Corte, Roberta Gesta. No primeiro dia de atividades, após a posse como presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia se reuniu com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, com o intuito de alinhar a atuação da Justiça Eleitoral neste ano de eleições, bem como tratar dos preparativos para o pleito municipal que ocorre em outubro. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 acontece no dia 6 de outubro e o segundo, onde for necessário, ocorre no dia 27. Mais de 156 milhões de eleitores e eleitoras vão às urnas eletrônicas escolher novos prefeitos e vereadores para os próximos 4 anos. Volto com você, Ana Alice. Estamos encerrando nossa participação aqui no segundo bloco de notícias. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco para mais informações.